Fala pessoal, vou falar para vocês um pouco sobre curvas de nível, tá? Métodos para a gente determinar os pontos de passagem e realizar. Pontos de passagem são pontos de valor inteiro de cota ou altitude, e como que a gente faz esse desenho, né? E depois falar um pouco sobre as propriedades aí das curvas de nível, tá? Em outros vídeos. Vamos lá. Então é o seguinte, né? Vou colocar aqui, ó, curvas de nível, tá? Vai ser uma série aí de vídeos falando sobre o assunto. E hoje eu vou falar para vocês sobre processo de interpolação. Interpolação, tá? No caso aqui, eu vou utilizar a interpolação numérica, tá? Para quê? Para determinar os pontos de passagem. Eu vou explicar direitinho para vocês o que é isso. Então, o que você tá? Olha só, você tem o seu terreno lá, tá? E aí você vai fazer um levantamento topográfico desse terreno, tá? Vamos lá, coloquei irregular aqui e tal. E aí o que você vai fazer? Você fala assim, pô, eu quero fazer um levantamento topográfico, tá? Esse levantamento topográfico é altimétrico? Se for altimétrico, só tem X, usar a componente Z. Se for levantamento planimétrico, X, Y. E se for levantamento plano altimétrico, eu tenho X, Y, Z. Então, no caso, isso daqui vai ter que ser resultado de um levantamento plano altimétrico, tá? Levantamento plano altimétrico. Então, nesse levantamento plano altimétrico, a gente tem o que? X, Y, Z, tá? Então, esse levantamento topográfico, tá? Você vai executar ele com... Você pode executar com GPS, tá? Com o GNSS. Você pode executar com estação total, com teodolito, enfim. O que significa isso? Significa que você vai fazer o desenho da sua planta, né? Vamos supor que esse aqui fosse, tá? Aqui o eixo X e o eixo Y, né? E aí a gente traçaria o que? Os valores retilíneos aqui, né? Esses segmentos aqui, ó, retos, tá? Então tá aqui, ó. Tá. E aí, olha só, vamos supor que aqui fosse M1, M2, M3 e M4, tá? São os vértices aí de divisa. E o que você conheceria desse ponto? Olha só, como tá no plano horizontal, você colocaria aqui, olha só, essa posição por si só, ela só está aqui por conta dessa posição x e y aqui, olha só, da abscissa da ordenada. Então tem x e y aqui, ó. E agora entra uma informação que é o z, tá? Que é o z, que é a cota ou altitude do ponto, tá? Eu vou ter isso para todos os pontos, ó, x, y e a componente z. X, y, z. Aqui, x, y, z. Se eu não for realizar uma representação 3D, né? O que eu poderia fazer? Uma forma de verificar o comportamento do terreno, uma forma é utilizando curvas de nível, né? Uma curva de nível é uma linha que une pontos de mesma cota ou altitude, né? E eu posso realizar uma representação também, verificar o comportamento do terreno utilizando simplesmente os pontos com os valores de cota, tá? Ou de altitude. Então, assim, aqui eu tenho as cotas desses pontos, mas eu poderia ter um ponto aqui, olha só. Poderia ter um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, aqui, aqui.
Ao lado de cada ponto, eu coloco o valor da cota. Então, ao lado de cada ponto, eu coloco a cota, tá? Cota ou altitude. Então, eu coloco o valor. Então, aqui, ó, cota, 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 cota. E aí, a partir dessas cotas, eu faço o que? Olha só. Vou determinar mais aqui. Aqui também. Você vai colocar esses pontos onde? Você vai colocar esses pontos no terreno. Esses pontos no terreno onde há uma mudança de inclinação. Então, você vai ver no terreno onde houve uma mudança de inclinação, tá? Então, entraria aqui, né? Você coloca a cota, cota, só para completar, pessoal. Cota, 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 cota e cota, tá? Então, lá no terreno, imagine o seguinte, que em perfil, você tem uma situação dessa daqui, ó, tá? Então, tem essa situação, e aí, onde que você pegaria os pontos? Olha só, eu colocaria esses pontos daqui, que a gente está representando aqui no plano horizontal, em perfil ficaria o seguinte, ó, eu teria um ponto aqui, olha só, mudou a inclinação, mudou a direção aqui, olha só, né? Aqui é como se fosse um ponto de inflexão. Aí depois vem aqui, olha só, outra aqui e outra aqui, tá? Então eu pegaria esses pontos, tá, no terreno e representaria aqui na sua planta, no seu levantamento. Então no final das contas você vai ter x, y e z de cada ponto. Só que aqui, olha só, né, essa representação aqui é uma distância horizontal, tá? E aqui a cota, né, representado pela componente z. Então, x e y aqui eu teria, por exemplo, se fosse esse ponto aqui, se fosse esse, eu teria x e y, e aqui a cota representando esse z, tá certo? Então, lá no terreno, toda vez que existir, né, dependendo do rigor que você quer, mas toda vez que existir lá uma mudança de direção, de inclinação, existir uma mudança de inclinação, né, ou na verdade existiu uma inclinação, repare que aqui vem no comportamento e aqui muda, olha só, mudou aqui, né, e aí eu tenho que, é interessante que eu marque este ponto, né, realize o levantamento deste ponto para poder representar melhor o seu terreno, porque as curvas de nível elas vão ser utilizadas para o que? Representar o comportamento do relevo, né, topográfico, tá certo? Do seu terreno. E repare que o seu terreno ele é contínuo, ele tem uma variação contínua, né? E aqui a gente representa de forma discreta, né? Por pontos, olha só, cada pontinho, né? E o meu terreno lá ele é contínuo. Da mesma forma, se você for levantar, por exemplo, um talude, né? Ó, tem um talude, tá? Uma berma aqui, outro talude e aqui a plataforma, né? Eu teria que pegar um ponto aqui, olha só, crista, pé, às vezes, por quê? Porque, repare o seguinte, isso daqui, esses pontos aqui, eu vou ter x, y, z de cada ponto. Então, quando eu representar na planta, eu vou ter esses pontos aqui, ó. Quando você vai, um método que tem para poder gerar as curvas de nível, é gerar uma malha triangular, né? E cada aresta desse triângulo, né, dessa malha triangular, vai ser o que? A união de dois pontos. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, olha só, esses dois pontos, beleza. Agora, imagine o seguinte, se eu não tivesse levantado esse ponto aqui, e tivesse levantado somente este ponto e esse, quando você fosse ligar, gerar a malha triangular, no caso, seja de forma manual ou no computador, ele vai ligar o que? Utilizando um software topográfico, ele vai ligar esses dois pontos aqui, ó. Tá? Então é como se essa parte do terreno aqui não existisse, tá certo? Então, se você não pegasse esse ponto aqui, se pegar só essa crista aqui, esse pé, ele pegaria e ligaria aqui, ó,
Então tudo para cá não existe, tá? E nem para cá. Então tem que tomar cuidado. Então toda vez que existir ali uma mudança de inclinação do terreno, né, você vai pegar um ponto topográfico. E esse ponto de cota, ou né, ponto cotado, ele não precisa ser materializado. Ele, de modo geral, ele não é materializado no campo, tá? A não ser que você queira gerar uma malha com os quadrados ou malha retangular, e em cada vértice dessa malha você queira colocar um estaque para fazer um outro projeto de terraplenagem ou coisa do tipo, tá? Então a gente vai caminhar. Eu vou fazer outros vídeos desses assuntos também, tá? Então vamos lá. Então, porque depois, olha só, o que a gente faz, um dos métodos é gerar a malha triangular. Então, por exemplo, eu geraria, olha só, e outra, na malha triangular, você procura ligar os pontos mais próximos, para não acontecer coisas desse tipo aqui, tá? Ou ficar uns triângulos com, tipo, gerar triângulos com ângulos muito agudos. Então, olha só, vou gerar uma malha triangular aqui, por exemplo, olha só. Repara o seguinte, olha só como ficou. Pra cá, olha. Eu vou ligar os pontos, olha só, de cota. Repara que vou gerar, olha só, tem esses triângulos aqui, tá? Repara o seguinte, as arestas dos triângulos, olha só, se eu liguei aqui, ó, este ponto com este ponto, eu tenho a aresta de um triângulo, olha só. É a mesma coisa que eu pegar esses dois pontos e ligar, tá? Olha só. Gerar essa malha triangular, olha só. Então gera essa malha triangular. A partir dessa malha triangular, eu vou realizar a minha interpolação, tá? Essa interpolação é uma regra de 3 simples que você faz para determinar os pontos de passagem, tá? Os pontos de cota inteiro. Então veja bem, aqui a gente gerou o que? Uma malha triangular. A partir dessa malha triangular, tá? Eu consigo determinar os pontos de passagem, tá? Que são os pontos de cota inteira, a altitude. Tá? Então, como que a gente faz isso? Então, uma das formas é essa, gerar a malha triangular. Tem uma outra que é a malha retangular, tá? Então, como que funciona isso? Tá? Vamos supor que a gente pegue esses dois pontos aqui, ó. Tá? Vou colocar aqui, ó, ponto 1, ponto 2. Repara, a cota do ponto 2, ó, Z de 2 é menor que Z de 1, de P1, tá? Então, de aqui P1 e aqui P2. Então, como que eu faria? Olha só. Então, aqui P1 e aqui P2. Vamos supor que isso aqui tivesse representado no plano horizontal, tá? Então, a representação disso aqui no plano horizontal, daqui, tá? Agora, veja bem, esse ponto aqui eu conheço o que? X, Y, Z. Pô, X e Y são... Eu tenho X de P2 e aqui Y de P2. Z de P1 e aqui X de P1. Não é isso? Agora, olha só. Isso daqui está no plano horizontal, ou seja, essa distância aqui, olha só, ligando os dois pontos, poderia ser este daqui, ó, essa aresta desse triângulo, por exemplo, tá? Poderia ser isso daqui, repara, tá na planta. A cota desse ponto aqui eu tenho também, olha só, x, y, z, que é o z de P1, né? Agora, olha só, de P1 para P2, eu vou descer, ó. Eu vou descer, repara, Z de P1 aqui, né? Z
de P1 é maior que Z de P2. Eu estou descendo. E repara também que aqui eu gero um quê? Um plano, olha só. Um triângulo, que é uma face, olha só. Por isso que você consegue ver isso aqui quando você gera a malha triangular lá no software de topografia. Ou gera uma mesh lá, né? Um mesh num software de processamento de imagens aéreas, né? Você consegue ver essas faces triangulares, tá? Que é gerado isso, porque aqui é uma superfície, tá? É um plano inclinado aqui, ó, tá? É um plano inclinado, e cada vértice aqui possui uma cota, tá? Então aqui eu estou representando o que? Uma aresta, tá? Uma aresta. Agora vamos supor aqui, pessoal, dá para entender, vamos dar valores, né? Então vamos supor que essa cota aqui de... Eu vou até colocar outra folha para ficar mais claro, tá? Vou pegar outra folha aqui. Então vamos supor, tá? Para ficar maior, tá? Então aqui, ó, isso aqui está numa planta, tá? Ou seja, está no plano. E aqui eu tenho o ponto P1 e aqui o ponto P2. Vamos supor que essa cota aqui de P1 seja 135,96 metros, tá? E a cota do ponto P2 seja 131,72 metros, tá? Então, vamos supor que seja isso daqui. Repare, isso daqui, embora pareça, olha só, isso aqui está representando no plano, tá no plano, tá? Como que eu sei que daqui, olha só, ele está descendo? Por conta da cota, tá? Isso daqui, olha só, cota ou altitude. Cota ou altitude. Beleza? Agora, olha só, tá no plano horizontal, então isso daqui que eu tenho, daqui até aqui, é uma distância horizontal. Então, olha só, a distância horizontal aqui, gráfica, você não precisa distância horizontal de P1, P2. Repara o seguinte, como eu vou fazer a interpolação no papel, tá? Eu já posso usar a distância gráfica, você não precisa passar para a distância real. Então, eu tenho a distância horizontal de P1, P2. O que mais que eu consigo? Olha só, eu consigo calcular a diferença de nível de P1 para P2? Consigo. Então, diferença de nível de P1 para P2, eu consigo calcular, tá? Que é o que? A cota de P2 menos a cota de P1. Não é, pessoal? Consigo calcular. Agora, olha só, você fala o seguinte, pô, o que você precisa saber? Eu preciso, repara, entre P2, entre P1 aqui e P2, passam várias cotas inteiras, né? Só que o que você precisa saber? Você precisa saber a equidistância vertical. A equidistância vertical é a distância entre duas curvas de nível consecutivas, tá? Então, no terreno, por exemplo, eu passo vários planos horizontais e a secção, né, desse plano horizontal com o terreno vai me dar o que? Essas curvas, chamadas curvas de nível, que são o que? Curvas de nível, ela vai unir pontos de mesma cota ou altitude, ou seja, todas contidas naquele plano horizontal que eu utilizei para seccionar o terreno, tá? Ou seja, de forma muito rapidamente aqui, olha só, se você tiver uma elevação aqui, tá? Se você tiver uma elevação, eu vou pegar, olha só, planos horizontais seccionando isso daqui, ó, tá? E essa secção aqui, ela esse valor aqui, ó, essa distância aqui é constante, tá? E a gente chama de EV, equidistância vertical, tá? Então, se eu fosse representar isso daqui no plano, olha só, eu teria, olha só, isso daqui, ó,
tá? Aqui as cotas, o que? Cota menor, cota 1, cota 2, cota 3. Teria C1, C2 e C3, tá certo? Então é mais ou menos isso que acontece. Então tem que saber a equidistância vertical. Então você tem a equidistância vertical aqui, que é denominada, ela é escolhida em, essa equidistância vertical é escolhida em função da escala da planta, tá? E o rigor que você levantou os dados lá em campo também. Qual o espaçamento dos pontos, né? Quando você fez o levantamento, qual que é a densidade aqui, ó? Quantos pontos você coletou, qual que foi a distribuição, esses pontos conseguem modelar, representar o terreno, né? De forma fidedigna. Então é isso aí que você tem que se atentar, tá? Mas de modo geral tem lá curva de nível em função da escala, tá certo? Vamos supor aqui que a equidistância vertical seja de 1 metro. Ou seja, eu quero curva de nível de metro em metro. Se a equidistância vertical fosse 50 centímetros, curva de nível de 50 em 50 centímetros, tá certo? Então olha só. Tem a distância horizontal, que pode ser a distância gráfica, a diferença de nível e a distância vertical. Ou seja, eu quero a curva de nível de metro em metro. Repara o seguinte, aqui, olha só, está 135,96, está diminuindo até chegar a 131,72. Então aqui eu tenho 135, em algum lugar passa aqui, ó, a curva de nível de cota 135, em algum lugar passa aqui, ó. Tá? Porque repara, daqui para cá eu estou subindo 132, 133, 134, 135, depois 135,96, depois 136, que não tem para cá, ó. Então aqui passo, olha só, quais curvas eu consigo? Eu consigo a 132, a 133, 134 e 135, tá? Eu consigo essas curvas. Ou se na verdade aqui eu só vou ter os pontos de passagem, tá? São os pontos de cota inteira. Tá certo, pessoal? Então aqui, olha só. Você tem nessa distância gráfica. Aqui, olha só. Você vai fazer dessa forma. Na distância gráfica, tá? Conhecida. Vou colocar aqui, ó. Conhecida. Você tem uma diferença de nível que conhecida também. Tá? Inicial, vou colocar aqui, ó, inicial. Ou seja, essa distância gráfica aqui eu tenho. Distância diferente de nível conhecido eu tenho, que é de P1 e P2. Agora, olha só, distância gráfica incógnita, que eu quero conhecer, que é só DG. Por quê? Eu quero saber, por exemplo, onde aqui nessa aresta, tá? Que é essa aresta aqui desse triângulo aqui, olha só, passa a cota 132. Então, olha só, se eu posso fazer tanto por aqui, por P2, quanto por P1. Se eu fizer por P2, vai ser o quê? Qual que é a diferença de nível da curva de nível 132 para o ponto P2 de cota 131,72? Então, vai ser o quê? Olha só, vai ser a cota da curva de nível menos a cota de referência, tá? Então vai ser assim. Então olha só, eu quero saber essa distância gráfica, tá? Então, multiplicando aqui, olha só a regrinha de 3, interpolação, é isso aí, ó, a regrinha de 3 simples, tá? Vai ser o que? Distância gráfica que eu quero vai ser igual distância gráfica conhecida, tá? Vezes a cota da curva de nível menos, tá? Vou colocar aqui, ó, a cota da curva de nível menos a cota de referência, tá? Sobre o que? Sobre, opa, vem até aqui, sobre a diferença de nível que conhecida inicial, tá? Então a gente tem que usar isso aqui.
Agora essa distância gráfica, ela é marcada a partir do quê? Do ponto de referência, tá? Então, vou colocar aqui, ó, medida a partir do ponto escolhido como referência, tá? Então, medida aí a partir do ponto que escolheu de referência. Então, na prática, né? Qual que seria isso daqui? Vamos lá. Essa distância gráfica aqui, ó, de P1 para P2. Então, você vai medir com a régua lá. Deu 12,5. Então, essa distância gráfica aqui, eu vou colocar aqui, ó, distância gráfica conhecida, que é essa, foi que 12,5 centímetros, ó, 12,5 centímetros. Tá, qual que é a diferença de nível? Diferença de nível, olha só, diferença de nível conhecida vai ser igual ao que? 135,96 menos o que? 131,72. Isso aqui dá quanto? Vai ser 135,96 menos 131,72. 4,24. Então, 4,24, tá? Metros. Aí você fala o seguinte, ó. A equidistância vertical de 1 metro. Beleza. Então, qual que é a distância gráfica? Eu quero saber onde que a cota 132 passa o que? De P2. Onde que ela passa aqui, ó? Nessa aresta aqui, ó, nesse segmento, tá? Na planta, que você mediu na planta lá, né? Tanto é que eu medi aqui para você. Você quer saber onde que a cota 132 está passando aqui, ó. Então, vai ser o que? Eu quero saber a distância gráfica, não é? Distância gráfica vai ser uma incógnita. E aqui eu quero saber o que também? Eu tenho, olha só, cota da curva de nível. Vou colocar aqui, ó, cota da curva de nível menos a cota de referência. Então, isso aqui vai ser igual ao que? Olha só, qual que é a cota da curva de nível? Eu estou querendo saber o seguinte, onde a cota 132 passa aqui nessa aresta, ó. Essa cota 132 faz parte da curva de nível de cota 132. Ou seja, aquele plano horizontal que está na cota 132. Eu quero saber isso, tá? Então, repara, olha só. Vai ser o que? Cota da curva de nível, 132, menos, qual que é a cota do ponto de referência? Eu peguei aqui, ó. Se eu tivesse pego isso daqui, eu teria que utilizar isso, mas eu estou fazendo em relação a esse. Então, 131,72, tá? Isso vai ser igual a quanto? Vamos lá. 132 menos 131,72. 131, 132, eita, deixa eu desligar aqui, pessoal. Vamos lá, 132 menos 131, tá aqui, ó, 131,72 igual 0,28, o que? Metros. Então, a regrinha de 3 vai ser o que? Olha só. Lembrando aqui, distância gráfica vai ser igual. Qual que foi a distância conhecida? 12,5. Vezes cota
da curva de nível, que é 132, menos a cota do ponto de referência, 131,72, que deu isso aqui, ó. Então, isso aqui é, olha só, centímetros vezes esse valor aqui é em metros, 0,28 que metros, dividido por quê? Diferença de nível conhecida. Qual que é a diferença de nível conhecida? 4,24. Então, 4,24 que metros. Repara, a unidade aqui, ó, corta aqui, só sobra centímetros, que é a própria distância gráfica. Então, quando você for fazer essa interpolação, você não precisa passar para metro, não, tá? Então, vai ficar o quê? 12,5 vezes 0,28 dividido por 4,24. 4,24. Então, dá 0,8 o quê? Centímetros. Não é isso? Dão 8 milímetros. Então, o que que eu venho? Olha só. Qual que foi o ponto de referência? Eu não fiz em relação ao P2, porque eu fiz, olha só, cota da curva de nível. Eu queria saber a cota 132, menos a cota de referência. Foi esse. Então, a distância gráfica, olha só, medido a partir do ponto escolhido como referência. Tá? Então, eu tenho uma referência aqui, ó. Tá? Então, aqui, eu faço o seguinte, ó. Venho aqui. Então, distância gráfica a partir do ponto de referência. Qual que foi o ponto de referência? Esse. Então, venho e marco o quê? 0,8 centímetros, ou 8 milímetros. Então, aqui, olha só. Aqui é 8. Então, aqui neste ponto, passa o quê? A cota 132. Tá? Que é o ponto de passagem. Ponto de passagem da curva de nível que 132, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos determinar agora, eu teria que determinar 133, 134, 135. Vamos determinar a cota, vamos saber onde que a cota 134 está fazendo aqui, para fazer mais uma vez? Vamos? O que que você vai fazer então? Olha só. Tem aqui, ó. A distância gráfica não muda, né? A distância gráfica conhecida não muda. Você tem aqui. A diferença de nível também conhecida não muda, que é entre o ponto 1 e ponto P1 e ponto P2. O que que vai mudar? Vai mudar, olha só. Vai mudar a cota da curva de nível. Só. Isso aqui continua a mesma coisa. Tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Eu quero saber, tá? Onde que passa a cota. Vou colocar aqui, ó. Cota. Agora eu quero saber a cota 134, tá? Só para afastar mais. A cota 134, onde que ela passa aqui? Não sei. Você vai fazer o seguinte, ó. Essa distância gráfica está para a diferença de nível. Assim como, tá? A diferença de nível de 134 menos 131,72 está para x, que é a distância gráfica que você quer determinar. Então, mas de qualquer forma, vamos usar esse modelinho que a gente determinou aqui, ó. Distância gráfica vai ser igual ao quê? Distância, ó, só repetir aqui, ó. Distância gráfica conhecida vezes cota da curva de nível menos a cota de referência, tá? Sobre o que? A diferença de nível conhecido,
diferença de nível inicial conhecida, tá? Então, olha só, distância gráfica em relação ao ponto de referência. Qual que é, mais uma vez, qual que é, então a distância gráfica vai ser igual a distância gráfica conhecida entre os dois pontos. Olha só, 12,5. Então, 12,5 centímetros vezes. Qual que é? Cota vezes o quê? Cota da curva de nível. Eu estou querendo achar onde que passa aqui, olha só. Onde que a curva de nível 134 passa nessa aresta. Então, vai ser o quê? Cota da curva de nível 134 menos a cota de referência. Eu estou fazendo em relação a esse ponto P2. Então, 131,72. Tá? Dividido, isso aqui é método, dividido pela diferença de nível total. Diferença de nível total, pessoal, é o que? 130, diferença de nível inicial conhecida, que é 135,96 menos 131,72, ó, tá? Metros. Esse metro corta aqui, ó, só sobra centímetros. Então, isso aqui vai ser igual ao quê? Olha, dá para você fazer essa equaçãozinha aqui no Excel e agilizar aí o procedimento, tá? Então, ó, 134 menos 131,72, 134 menos 131,72 igual, vezes o que? 12,5, tá? Igual a isso. Dividido por quem? Olha só, abre parênteses, 135,96 menos 131,72. Fecha o parênteses, igual 7,3. O que? Centímetros, tá? Então, eu posso arredondar aí para 7,3 centímetros. Então, vem aqui, ó. 7,3, gente. O que eu tinha posto aqui, olha só. Medido a partir do ponto escolhido como referência, tá? Então, 7,3. Eu venho aqui, olha só. Você pode colocar aqui a origem aqui no ponto de referência e vai marcar o que? 7,3 centímetros, ó. Tá? Então, aqui passa a curva de nível de cota 134. Tá certo? Ah, quero fazer mais um, professor. Então, vamos fazer mais um. Tá? Quero saber onde que passa a curva de nível de cota 133. Então, agora eu quero o quê? Curva de nível de cota 133. Onde que passa? Distância gráfica vai ser igual ao quê? Qual que é a distância conhecida? Tá? Distância conhecida é a mesma coisa, 12,5 centímetros. Agora, cota da curva de nível vai ser o quê? 133 menos. Qual que é a cota de referência? Porque eu vou continuar medindo em relação a essa daqui, ó. Poderia ser em relação a essa? Poderia, tá? Menos o quê? 131,72, tá? Metros. Dividido por quem? Olha só, diferença de nível inicial conhecida, diferente de nível de P1 para P2, ó, entre os dois vértices aí do triângulo, ou seja, da aresta escolhida. Não muda. Vai ser o quê? 135,96 menos 131,72 metros. Tá? Corta aqui, só sobra centímetro. Então, isso daqui dá o quê? Vou fazer a conta aqui, ó. 12,5 vezes, abro parênteses, 133, tá? Menos 131,72, fecho parênteses, igual, dividido por 135,96 menos 131,72, tá? Fecho parênteses, igual, 3,8, tá? Então, 3,8 centímetros. Então, venho aqui,
3,8 a partir do ponto de referência. Qual que foi o ponto de referência? P2. Então, 3,8 centímetros. Então, vem aqui, 3, olha só, a partir do ponto P2, foi a referência, 3,8. Então, aqui, olha só. Aqui passa a cota, a curva de nível de cota 133 metros. Então, gente, olha só, eu faria isso daqui também por 135, nessa aresta tinha acabado. E aí eu faria, pessoal, isso aqui para todas as arestas, tá? Todas as arestas aqui, olha só. Eu teria que fazer isso aqui, ó. Repara que o que eu fiz foi para uma aresta, eu teria que fazer para todas. Depois, basta ligar os pontos de mesma cota. Assim, vamos supor, tá? Vamos supor que você tenha, tá, este polígono aqui, ó. Tá, este polígono. E você gerou essa malha triangular aqui, ó. Tá? E vamos supor, tá, que aqui foi determinada a cota 100. Ó, na aresta, ó, tá vendo? Aqui gerei uma malha triangular. Depois gera a interpolação. Repare que aqui é um triângulo, ó, é um plano inclinado, tá? Aqui outro plano inclinado, aqui outro plano inclinado. A interpolação é realizada na aresta do triângulo. Então aqui, vamos supor que tenha 100, aqui 100. Aqui 99, aqui 99, aqui 99. Aqui 98, tá? Aqui 98, 98 e 98. Então, depois de ter realizado essa interpolação, tá? Você vem, tá? Você vem e faz o que? A ligação dos pontos de mesma cota. Curva de nível, né, é uma linha que une pontos de mesma cota. Aí eu venho, olha só, e ligo os pontos de mesma cota. Olha só, 99, ligo aqui, olha só. Aqui, 98, venho e aqui, ó. Então, essas seriam o que? As curvas de nível, tá? Depois eu vou falar para vocês aqui, que vocês vão ver que tem curvas mestras, intermediárias, como que a gente realiza a cotagem, enfim. Por enquanto, o que eu quis mostrar para vocês é o seguinte: qual que é a forma, né, o método numérico de interpolação para a gente determinar os pontos de cota inteira, que a gente chama que os pontos de passagem, pontos, ó, pontos de passagem, ou pontos de cota inteira, tá? Então a gente determina por interpolação, regrinha de 3 mesmo, dessa forma que esses pontos de passagem de cotas inteiras, e depois que a gente fizer isso para todas, né, para todas as arestas, tá? Olha só, dessa triangulação, a gente liga os pontos de mesma cota ou altitude, gerando assim as curvas de nível, tá? Repara, qual que é a distância vertical que eu utilizei? 1 metro, tá? Repara, olha só, diferente de nível dessa curva de nível para essa, 1 metro. Desta para esta, 1 metro, tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido, tá? Qualquer coisa, né, qualquer dúvida aí, deixe aí nos comentários. Se você aprendeu, achou interessante, compartilhe com seus colegas, se inscreva no canal, deixe seu like aí, tá, para poder fortalecer aí o canal.